Olá, amigos do Estratégia Concursos, aqui é o professor Herbert Almeida, este é o nosso curso de Direito Administrativo. É realmente uma grande satisfação poder estar aqui nessa caminhada com vocês. Agora nós vamos prosseguir o estudo sobre os atos administrativos, mas já entrando aí nas espécies de atos administrativos. Conforme a doutrina traz aí várias espécies desses atos, então nós vamos seguir aí o básico, aquele que costuma mais aparecer em concurso público, tá ok? Então vamos para a tela. Então vamos trabalhar aí as espécies de atos administrativos, e dentre as espécies de atos, a gente vai ter aqui os atos normativos, atos ordinatórios, atos negociais, atos enunciativos e os atos punitivos. Pode vir para mim. A gente vê aqui que as espécies de atos administrativos, algumas delas até vão coincidir muito com aquilo que a gente viu lá na classificação dos atos administrativos. Mas aqui a espécie é uma outra forma de agrupamento dos atos administrativos bem interessante. Vamos lá para a tela. Então nós vamos começar pelos atos normativos. Vamos passar aqui para a nossa nova tela e vamos começar a escrever o que nos interessa. Pessoal, atos normativos. O próprio nome aqui já ajuda muito a gente interpretar o que vem a ser um ato normativo. São aqueles atos que possuem efeitos. Os efeitos desse tipo de ato são gerais e abstratos. Vejam que, com base nisso, os atos normativos nada mais são do que aqueles atos que a gente viu lá na classificação, os tais atos gerais. Então, a gente pode dizer, né, já continuando, que eles são atos administrativos apenas em sentido formal, tendo em vista que eles não produzem efeitos jurídicos imediatos. Então, vem para mim. A característica dos atos normativos é a generalidade e a abstração. Isso quer dizer que eles vão se aplicar a todas as situações, a todos os eventos e a todos os destinatários que vierem a se enquadrar naquela situação. Por exemplo, quando a gente tem um decreto regulamentar, regulamentando aí uma situação na administração pública, toda vez que a gente tiver aquela situação, a gente vai pegar esse decreto como fundamento. Então, ele não produz efeitos jurídicos imediatos. Ele não causa, não tem um efeito concreto, mas apenas um efeito geral abstrato. Nisso, eles em nada divergem, então, dos atos gerais. Os atos gerais correspondem aos atos normativos, assim como os atos normativos correspondem, então, lá à categoria de atos gerais, tá ok? Então, foi para a tela. Então, muito do que a gente já viu naquela aula vai se aplicar aqui, aquelas características dos atos gerais. Portanto, a gente não precisa nem aprofundar muito. Primeiro ponto, que é sempre bom deixar detalhado. Eles não inovam na ordem jurídica. Tendo em vista que eles advêm aí da autoridade administrativa, eles não são aptos a criar direito novo. Então, eles não inovam na ordem jurídica, porque, tecnicamente, os atos normativos, eles se assemelham muito às leis. Então, pode vir para mim novamente. Pela questão da normatividade, os atos normativos se assemelham muito às leis. A diferença é a seguinte: primeiro, os atos normativos são editados por autoridades públicas, ou seja, pela administração pública, melhor dizendo. Então, um decreto regulamentar, por exemplo, editado pelo presidente da República, a gente enquadra como ato normativo, e não são editados, então, pelo Poder Legislativo e também não podem inovar na ordem jurídica, não podem criar direito novo. Então, o ato normativo vai tomar como base uma lei, vai pegar essa lei e vai detalhá-la para dar sua fiel execução. Vamos pegar um exemplo. A gente tem lá na Lei 866, a gente vai falar lá em algumas partes, como, por exemplo, o artigo 116, que trata sobre os convênios. Aí vem o presidente da República e, para disciplinar detalhar quando que a gente pode firmar um convênio, ele edita um decreto. Esse decreto é um ato normativo porque ele vai trazer as condições para firmar um convênio
com a administração pública, como é que vai funcionar a prestação de contas, como é que vai ser o controle, como é que deve ser ali, quais os elementos necessários para que a pessoa possa pactuar esse convênio e receber os recursos públicos e por aí vai. Então a lei de licitações aqui criou essa possibilidade de editar o convênio, trouxe ali linhas mais gerais sobre isso e por meio de decreto o presidente da República detalhou isso aí. Outro ponto, a gente tem lá uma lei que cria lá o dever de publicidade, o dever de transparência, a tal da Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação diz que vários tipos de informações devem ser publicados. Aí vem a Presidência da República por meio de um decreto e detalha como que deve ser publicada essas informações, como é que vai ser esse conteúdo, quem que são os responsáveis, traz um detalhamento do que está na lei. Então não cria um direito novo, apenas detalha aquilo que está lá na lei para dar a sua fiel execução. Então foi para a tela. Então muito tranquilo esse ponto. A gente viu também, quando estudamos os atos gerais, e isso vai se aplicar aqui também, que os atos normativos não podem ser impugnados por recurso. Então, não posso utilizar um recurso administrativo para contestar um decreto, um ato normativo, melhor dizendo. Então, eles não podem ser impugnados, por recurso administrativo. Eles também não podem ser objeto da tal da ação judicial ordinária. Ou vamos resumir aqui, ação judicial ordinária. Então vejam só, vem para mim. Não pode um particular entrar com uma ação ordinária lá no Poder Judiciário para invalidar um decreto. Os decretos eles podem ser atacados, os atos normativos podem ser atacados por meio da ação direta de inconstitucionalidade. Nesse caso, a gente está fazendo um controle concentrado de constitucionalidade e somente algumas autoridades possuem essa prerrogativa. Então, essa é uma situação. Agora, o administrado, em geral, não pode mover uma ação ordinária com o objetivo direto de anular aquele ato normativo. Então, o que ele vai fazer? O particular ele só vai poder impugnar judicialmente quando ele for afetado diretamente pelo ato normativo. Então, vamos supor que o ato normativo criou ali regras para a aplicação de uma sanção e essas regras não possuem fundamento legal, por exemplo. Então, criou uma imposição, criou uma sanção sem ter base em lei. O particular, desde já na hora que saiu esse decreto, ele não pode mover uma ação para anular o decreto. Porém, se vier um agente administrativo e com base no decreto aplicar uma sanção ao particular, aí o particular poderá ir ao Poder Judiciário para contestar o quê? Contestar a sanção. Incidentalmente, ou seja, por meio indireto, a gente vai atingir o decreto. Ok? Então foi para a tela. Então não pode ser impugnado nem por recurso administrativo ou ação judicial ordinária, mas podem ser objeto então de ação direta de inconstitucionalidade. Então veio com as mesmas regras praticamente que a gente viu lá em cima. E pessoal, como que esses atos normativos podem se expressar aí no nosso dia a dia? Um dos exemplos mais abordados aqui são os decretos. Então, o primeiro ponto que a gente vai colocar aqui são os decretos como forma de expressão dos atos normativos. Mas a gente tem que detalhar alguns pontos. Existe uma certa classificação dos decretos. O decreto, ele é um tipo de ato que é editado somente pelo chefe do Poder Executivo. Então, lá no governo federal, é o presidente da República, pode ver para mim. O decreto, ele é editado pelo chefe do Poder Executivo. Então, na administração pública federal é o presidente da República. Nos governos estaduais ou distrital vai ser o governador. E nos governos municipais, quem pode editar o decreto é o prefeito municipal, tá ok? Então, o decreto é um tipo de ato normativo que só pode ser editado pelo chefe do Poder Executivo. Nenhuma outra autoridade tem competência para editar decreto,
Este é o primeiro ponto. Só que nem todo decreto pode ser considerado um ato normativo. E é isso que nós vamos começar a detalhar. Vamos para a tela. Então, um bom exemplo de atos normativos são os decretos. Esses decretos, eles podem ser gerais, ou seja, é aquele tipo de ato que ele pode possuir um caráter regulamentar. A gente costuma chamar eles de decretos executivos. E a gente tem também os tais dos decretos gerais, que são decretos independentes. O mais comum da gente usar aí no nosso dia a dia, ao invés de decretos independentes, é chamar eles de decretos autônomos. Os decretos autônomos possuem hipóteses bem restritas de edição aí na Constituição. Vem para mim. A gente já está detalhando aí sobre os decretos. Os decretos gerais, a gente tem duas espécies desses decretos gerais. Aqueles decretos que estão com base aí em uma lei, tal do decreto regulamentar, também chamado decreto executivo. O objetivo desse decreto é dar fiel execução à lei. Então veio uma lei, por exemplo, a lei que regulamentar aí a lei de acesso à informação. É uma espécie desse tipo de decreto. Só que a Constituição Federal sofreu uma modificação pela Emenda Constitucional 32 de 2001, você não precisa decorar essa emenda, é apenas para conhecimento. E essa emenda constitucional criou duas hipóteses de decretos autônomos que podem ser editados pelo presidente da República. Essas, então, são os tais dos decretos independentes. Vamos para a tela. Apenas para ir rapidamente, os decretos autônomos, eles estão lá na Constituição Federal. Lá na Constituição Federal a gente vai encontrar eles no artigo 84, 6. Eles só têm duas situações em que podem ser empregados. Na primeira, não vou escrever aqui diretamente, mas o que você deve saber é quando ele vai ditar sobre organização e o funcionamento. Então, rapidamente, organização e funcionamento da administração pública federal, desde que não aumente despesa e também não crie ou extingue órgão público. Então, essa é a primeira situação. Quando for para dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública, desde que não implique em aumento de despesa, nem crie ou extingue órgão público. Numa segunda situação, é para extinção de funções, ou cargos, quando vagos. Vejam só que são situações muito restritas em que poderá ser editado aí esses decretos. Então vem para mim. Os decretos gerais podem ser então regulamentares ou independentes, os autônomos. E esses autônomos somente em duas situações muito específicas. Eu já estou adiantando aqui alguns assuntos relacionados também a outras matérias do direito, mas que podem cair na sua prova. Foi para a tela. Além dos decretos gerais, desse tipo de decreto que a gente viu aí, nós vamos ter os decretos individuais. Pessoal, quando eu estou tratando de decreto individual, eu devo ter em mente, e aqui eu vou trazer um detalhe, que o decreto individual não é ato normativo. Só que eu vou mais além, eu vou complicar um pouquinho. A gente falou em cima dos decretos independentes e a gente viu duas situações. E eu vou te dizer que essa situação B aqui é uma espécie de ato, de decreto individual e que, portanto, não é também ato normativo. O professor ficou um pouco complicado. Vem para mim. Regra geral, a questão de concurso vai trazer e vai falar que o decreto é uma espécie de ato normativo. Isso você pode encarar
com tranquilidade. Se a questão não trouxer nenhuma exceção, você pode tratar com tranquilidade. Salvo se ela mencionar: todos os decretos são atos normativos. Isso você considera errado, porque nem todo decreto é ato normativo. Então, veio uma pergunta genérica: decreto é ato normativo? Ok. Inexistindo outra opção, você pode marcar isso como correto. Agora, se ela mencionar todo decreto é ato normativo, a gente tem que ter uma ressalva. Por quê? Porque os tais dos decretos individuais são aqueles decretos que têm um efeito concreto. Vamos pegar um exemplo. A desapropriação de imóveis costuma ser realizada por meio de decreto, particularmente nos municípios. Então, quando a gente vai decretar aí, vai desapropriar um imóvel, vem um decreto. Esse decreto ele tem um efeito concreto e individual, ou seja, ele não é um ato normativo, ele é sim um ato individual. Nessa situação, eu não estou falando de ato normativo. O outro, voltando lá para a tela, quando eu estou falando de decreto geral independente, na verdade o independente seria só a letra A lá do artigo 84.6, porque lá eu estou falando sobre organização e funcionamento da administração, então é uma coisa mais genérica. Porém, na letra B, veja só, eu estou extinguindo uma função ou um cargo público quando vago. Vem para mim. Suponha que um órgão administrativo tenha 10 cargos públicos. Veio um decreto, e esses 10 cargos estão vagos, veio um decreto e extinguiu esses 10 cargos. Verificou-se a desnecessidade deles, não existe mais necessidade daquele trabalho, você extinguiu eles. Nessa situação, o decreto teve um efeito concreto, que foi extinguir. Acabou, não tem normatividade. Então, pessoal, para você entender, basta analisar a situação descrita na questão e verificar se ela tem efeitos concretos e imediatos, individualizados, e aí não será normativo. Sendo uma parte regulamentar, uma parte geral, a gente vai colocar lá como um decreto normativo, tá ok? Espero que tenha sido bem claro para facilitar aí a compreensão sobre os decretos. Foi para a tela. Além dos decretos, nós vamos ter aí uma série de outros tipos, de outras formas de apresentação aí dos atos normativos. Então vamos lá. A gente pode ter, a gente pode chamar lá, pode aparecer na sua questão, os tais dos regulamentos. O regulamento, normalmente, ele é utilizado aí para regular alguma situação, uma atuação externa, é o que a gente costuma colocar quando aparece isso. Isso a gente tem que destacar também que não há uniformidade nessas nossas classificações. O que vem a ser uma situação externa? Como, por exemplo, vem uma agência reguladora, vem para mim. Pode vir uma agência reguladora, que é o mais comum de utilizar esse tipo de ato normativo, e disciplinar aí como que vai funcionar a prestação de determinado serviço público. Isso aí pode vir a ser aprovado, normalmente aprovado por um decreto. E essa é uma forma de utilizar esse tipo de ato normativo. Foi para a tela. Então, os regulamentos, normalmente, eles decorrem aí de agências reguladoras e referem-se à atuação externa. Vamos prosseguir. Além dos regulamentos, a gente tem as instruções normativas, a gente também pode citar os regimentos. Normalmente os regimentos, eles se prestam aí a disciplinar a atuação externa, eles derivam do poder hierárquico e tratam aí da organização dos órgãos, um regimento dentro de um órgão público, por exemplo. A gente tem resoluções. As resoluções, normalmente, elas podem tratar tanto de efeitos internos ou externos e muitas vezes elas ficam abaixo aqui dos regimentos ou então dos regulamentos e estabelecem uma situação mais específica. Vou ser mais claro, vem para mim. É muito comum, por exemplo, pegar o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um exemplo de um tribunal administrativo. Então é muito bom, às vezes, a gente utilizar o tribunal como exemplo, por causa dos seus atos possuírem um caráter administrativo em muitas situações. Quando a gente tem um regimento de um tribunal de contas, o regimento estabelece ali o funcionamento geral, a organização desse tribunal.
Esse regimento ele vai ter efeitos externos, porque ele vai tratar em alguns pontos a relação do tribunal com seus jurisdicionados, e também tem um efeito interno, porque regulamenta aí, a organização do tribunal. Só que algumas matérias mais específicas do regimento, o regimento chama para uma resolução, para um outro ato normativo. Essa resolução, então, ela pode ter também tanto efeitos internos quanto externos, mas ela é mais pontual. Só que normalmente ela toma como fundamento um regimento. Por exemplo, foi para a tela. Então, as resoluções, ou quando as agências reguladoras pegam o seu regulamento maior lá e disciplinam uma questão mais pontual, mais específica, a gente vai ter um exemplo de resoluções. Temos também as famosas deliberações, com a ressalva que as deliberações, elas também podem ser normativas ou elas podem possuir aí um caráter mais decisório. E nesse caso, quando ela for decisória, ela vai gerar aí atos individuais. Então, o que é uma deliberação? Vem para mim. Deliberação costuma ser empregada no sentido de uma forma de expedir um ato de um órgão colegiado. Voltando ao Tribunal de Contas, quando a gente chega lá aos seus membros, vamos supor um Tribunal de Contas estadual que tem 7 conselheiros, a maioria desses membros vai deliberar sobre um assunto, eles vão votar, a maioria vai vencer e vai trazer um novo ato. Se a gente está falando de um caráter decisório, quando a gente vai expedir, por exemplo, uma sentença que vai se aplicar um caso em concreto, aí eu estou falando de uma deliberação de efeitos individuais. Agora, se essa deliberação fixa um entendimento, por exemplo, aí eu tenho uma situação de uma deliberação que possui um ato normativo, ok? Resumo, foi para a tela. Os atos normativos, o que eu tenho que guardar é que eles são gerais e abstratos. Vamos melhorar isso aqui. E podem se expressar por meio de decretos, regulamentos, instruções normativas, regimentos, resoluções, deliberações e por aí vai. São espécies, então, de atos normativos. Pessoal, pode vir para mim? A gente vai entrar agora já numa nova classificação, que ainda dá tempo de a gente fechar mais uma, que são os atos ordinatórios, que também são bem interessantes. Vamos para a tela. Então, o próximo tipo é os tais atos. Vamos colocar em vermelho. Os nossos atos ordinatórios. O que vem a ser atos ordinatórios? Os atos ordinatórios, eles vão ter algumas características próprias. O primeiro ponto é que eles são atos que possuem efeitos internos. Qual o objetivo, então, desses atos ordinatórios? Normalmente, eles tratam aí sobre a organização interna, sobre o funcionamento do trabalho de um órgão. Então, eles possuem sempre, como a gente está falando aqui de organização, eles vão possuir o seu fundamento, a sua base para serem editados, no poder hierárquico. Tanto que trato aí da organização, da expedição de algumas ordens dentro da administração. Diz também que esse tipo de ato ele não atinge nem cria direitos. Então vamos passando aí algumas das suas características, em seguida a gente já vai explicar para que você possa compreender melhor. Não cria nem direitos, nem tampouco obrigações para os particulares em geral, justamente porque tem um caráter mais interno. Pessoal, vem para mim. Por meio dos atos ordinatórios é que ali as autoridades, por exemplo, vão
organizar ali, definir alguns trabalhos. Por exemplo, uma portaria que nomeia um servidor para realizar uma sindicância. Esse é um exemplo de ato ordinatório. É como você vai passar uma tarefa ali para um servidor. Os atos ordinatórios, eles não se confundem com os atos normativos, que normalmente eles tomam como fundamento um ato normativo, eles estão abaixo, na maior parte das vezes, dos atos normativos, mas já são mais, tem mais um efeito concreto. Então, uma portaria que designa um servidor para realizar uma sindicância, que constitui uma equipe de trabalho e por aí vai. Vamos para a tela ver. Então, a gente pode dizer que os atos ordinatórios são inferiores, nessa linha, são inferiores hierarquicamente aos atos normativos. Então, estão abaixo dos atos normativos, porque têm efeitos mais específicos. Então, são exemplos, portarias. Vamos colocar aqui com a outra cor. Alguns exemplos. Nós temos como exemplos as portarias. Temos como exemplos circulares, que tem o objetivo aí de disciplinar determinada rotina interna. Então, circulares internas. Nós temos exemplos, as ordens de serviço que se prestam à realização de uma atividade concreta, uma tarefa dentro da administração. A gente tem como exemplo os avisos, a gente tem como exemplo os memorandos. São vários os documentos. Então, os atos ordinatórios, eles são atos aí que vão disciplinar uma vida interna aí da administração, são atos mais pontuais, como ordens de serviços, memorandos, algumas coisas assim para conduzir o trabalho administrativo ou fixar algum entendimento sobre determinado aspecto, tá ok? Pessoal, com isso a gente já bate aí os atos normativos, os atos ordinatórios e na sequência nós vamos trabalhar outras espécies de atos administrativos. Muito obrigado e até breve.